Eu converso sobre educação construtivista com as coordenadoras da Escola Verde, que te quero verde. Você falou um pouquinho das duas formas, mas eu queria saber a disciplina, por exemplo, como é que isso se dá quando há algum conflito entre os alunos? Então, quando as crianças entram em conflito, na verdade, assim, a escola, ela promove momentos livres. A gente tem um espaço bem grande lá e a gente promove momentos livres para as crianças brincarem nesse espaço. A gente não controla tudo o tempo inteiro, né? E é claro que em momentos assim acontecem muitos conflitos entre as crianças. E a escola enxerga os conflitos com bons olhos. A gente acha que as crianças podem avançar na construção da própria identidade, até nesse movimento de se colocar no ponto de vista do outro, ou se perceber a partir do ponto de vista do outro. Então, é nas situações de conflito que a gente vê esse momento oportuno para cuidar das relações e fazê-los avançar na construção da relação social. É bem legal. Bacana. Agora, como é que a escola concilia, vamos dizer assim, ou cuida da relação entre o conteúdo que tem que ser dado e o interesse das crianças? Então, com relação ao conteúdo que a gente precisa encaminhar, a escola sabe que existem determinados assuntos que não adianta fugir, precisa ensinar, porque faz parte do currículo, inclusive do MEC, de tudo que a criança vai precisar aprender para estar nessa sociedade, né? Mas, além disso, que é um aspecto amplo do ensino, né? Então, você tem que aprender certos conteúdos de matemática, de língua, de artes, que são gerais e universais. Porém, existem conteúdos que são nacionais, conteúdos que são regionais. Sim. E conteúdos que são até da própria criança. Ou seja, então, por exemplo, numa atividade, pensando sobre arte, por exemplo, né, as crianças podem fazer escolhas em relação, a gente dá lá 3 opções do que as crianças podem querer estudar sobre um determinado artista. Né? Então, a gente dá a opção de 3 artistas para ela escolher. E aí a criança faz a sua escolha. Ou mesmo, por exemplo, quando eles estão estudando, fazendo pesquisas, o que a gente quer é ensinar a criança a pesquisar, a escrever, a fazer seleção de informação. Então, a gente propõe dentro de uma gama de escolhas, né, que as crianças possam escolher qual a pesquisa que elas querem fazer. Então, por exemplo, diante de 5 possibilidades de animais, elas escolhem qual aquele que o grupo tem mais interesse. Então, a gente vai contornando e buscando um equilíbrio entre o que é de interesse da criança e o que é necessário que a escola realmente tenha como um conteúdo a ser ensinado. Só acrescentando, assim, a criança, como participa do processo de escolha, ela se envolve com tudo que a gente quer ensinar, e todo esse conteúdo ganha muito sentido, né, na hora de quando eles vão... Olha, eles em aula de ciências, né? Isso. Tem muita coisa interessante. É bem participativo, não é? Isso. Agora, como é que a escola age para que todos os alunos aprendam, levando em consideração as diferenças? Na verdade, a escola atende crianças que têm algumas particularidades, né? A gente atende crianças que têm dislexia, transtorno de déficit de atenção, e a gente busca estabelecer uma parceria com profissionais que atendem essas crianças, que ajudam a gente a tomar rumos nas nossas decisões. Vocês atendem crianças, vamos dizer assim, trabalham com inclusão, não é? Trabalhamos. Sim. E aí a gente, por exemplo, faz adaptações, né? Algumas crianças precisam de um apoio de um leitor para realizar uma atividade. Então, vai ter alguém ali fazendo esse apoio para a criança. Alguém precisa de escriba. Então, o que é mais importante para aquela criança naquele momento é pensar, elaborar. E aí ela verbaliza e alguém escreve. A gente vai fazendo adaptações. De repente, uma criança consegue fazer bem 3 atividades. Enquanto você propõe 10 para alguns, aquela fazendo 3 atividades. Sim, realmente cada um indo no seu ritmo. Isso. E tem bastante espaço livre, né? Eu estou olhando ali os... Sim, tem uma área externa bem ampla, bem legal. Assim. E assim, nós acreditamos que todo mundo é capaz de aprender. Com certeza. Então, esse compromisso de realmente conseguir ensinar, ele é extremamente sério. E, assim, a nossa equipe é muito dedicada, né? E cria essas adaptações
para que as crianças se sintam capazes de aprender, porque a pior coisa que existe no processo de aprendizagem é o fracasso, é a criança sentir que não é capaz, não consegue corresponder àquilo que se espera dela. Então a escola precisa pensar realmente o que ela espera daquela criança a partir de todas as dificuldades que essa criança tem. Com certeza. E como é que são tratadas as diferentes áreas de conhecimento? Bom, primeiro que assim, infelizmente as escolas, a partir do momento que, as escolas que não são construtivistas, a partir do momento que se trabalha com a alfabetização, parece que elas esquecem as outras linguagens que eram trabalhadas antes, como o corpo, né, a linguagem corporal, a linguagem da arte, enfim, em detrimento da alfabetização. Só que nós temos que pensar que a gente está educando um ser global, né, um ser que vai aprender todas as linguagens. Então a gente valoriza todas as áreas de conhecimento da mesma maneira e propõe que elas sejam interrelacionadas, né, para que a gente possa dar mais sentido à aprendizagem. Isso é muito legal. Bom, já falamos mais. Confira agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Eu queria hoje saber como a terapia ortomolecular trata distúrbios do sono. Que eu tenho até uma revista que chama Sono, Saúde e Companhia, que inclusive foi estudos que foram feitos a níveis laboratoriais, simulando os sonos de cada pessoa, onde é inacreditável. Você sabe que um idoso, sabe quanto ele dorme em média por noite de sono profundo? Não. É inacreditável, mas uma média de 20 minutos por noite. Nossa! Enquanto que um mais jovem, a média é de 80, 100, 120 minutos. Pode chegar a isso, mas a média é 80 a 100 minutos. Então, quer dizer, dormiu profundamente. Na verdade, não, você apagou, só que profundo mesmo você teve 1 hora de sono. Vamos dar um exemplo, assim. Então, não que a gente vai conseguir aumentar o tempo de sono profundo, mas vamos fazer com que você acorde amanhã de uma maneira melhor. Porque muita gente fala que dorme bem, até em quantidades, mas não relaxa. Dormiria mais horas se pudesse, desperta durante a noite, sonolência durante o dia, acorda meio cansado, custa levantar, quebra de energia após o almoço, no final da tarde às vezes está mais cansado. Então nós vamos, independente do tempo, o que importa não é a quantidade nem a profundidade, é a qualidade de sono. Então nós vamos usar elementos como o enxofre, por exemplo, é um deles, onde na química ele vai fortalecer e trazer um equilíbrio, tanto para o excesso quanto para a carência de sono, mas que você acorde com bem-estar. Valeu a dica. Muito obrigado. Até semana que vem. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.